Voz pode. Olá, pessoal. Meu nome é Verônica Arens, sou aqui sócia-diretora da Crescimento e hoje eu estou aqui para um papo maravilhoso e preocupante também. Afinal, vamos falar de liderança tóxica. E eu tenho um convidado muito especial, alguém que eu conheço aí há mais de 10 anos, trabalho junto com ele, uma pessoa fantástica que é o nosso querido Marco Fabossi, também sócio-diretor aqui da Crescimento, autor do livro Coração de Líder, Fator Confiança, que com certeza já estão super conectados com este tema. Além disso, vocês vão ver, ele é muito divertido, é um marido fantástico, um pai maravilhoso e um vô dos mais queridos possíveis. Então, seja muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo, Fabossi. Nossa, obrigado, Vê. Obrigado pela apresentação. Acho que você falou das coisas mais importantes da minha vida, né? Isso. Que é a minha família e obviamente, tudo que se está em volta das pessoas que eu amo. Então, obrigado por lembrar disso e um prazer estar aqui, viu? Uma honra para falar desse tema, que é um tema, tão, como você falou, tão importante e hoje, no contexto que a gente está vivendo, preocupante, né? Se a gente parar para pensar, né, o quanto que o comportamento de um líder interfere no bem-estar de alguém, né? Tem uma pesquisa recente, aí, uns 3 meses atrás, da UKG, que trouxe, né, essa estatística aí com mais de 3.400 líderes no mundo, que o líder influencia em aproximadamente 70% a saúde mental das pessoas numa organização. Mais que médicos, mais que terapeutas. E essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Então, é um ponto de atenção para a gente. É muito bom ter você aqui. Eu vejo, né, em você, Fabossi, você tem uma história belíssima, né, enquanto líder, foi um grande executivo. Fico pensando, né, o quanto você deve ter ajudado e facilitado a vida de muitas pessoas e impactado positivamente, provavelmente, no bem-estar dessas pessoas. E nos últimos anos, eu vejo que você foi se aprofundando nesse tema da segurança psicológica, da saúde mental. Então, cá entre nós, né, Fabossi, por que você se conectou tanto com esse tema? Eu acho assim, como você falou, eu acho que eu fui um líder que fiz bem para as pessoas durante muito tempo, ou durante algum tempo, mas eu nem sempre fui esse líder, né? Eu errei bastante na liderança também, né? Então, quando eu estou conversando com líderes, eu até às vezes conto uns causos para eles, né? E eu sei que eu também, de alguma maneira, tive uma liderança tóxica, se não durante um período, mas em alguns momentos da minha liderança, talvez por imaturidade, talvez por orgulho, né? Talvez por falta de vulnerabilidade, mas eu percebo situações pontuais em que eu também fui um líder tóxico, em algumas situações, né? E foi esse olhar que me fez vir para onde eu estou hoje, né? Ou seja, quando eu decidi fazer o que eu estou fazendo hoje, que é sair do outro lado da mesa para vir para esse, uma das coisas que me motivou a fazer isso foi justamente, cara, eu quero tentar ajudar ou apoiar líderes a serem líderes que realmente façam diferença na vida das pessoas. E olhei tanto para as coisas boas que eu fazia, que eu aprendi a fazer, e com bons líderes que eu tive, mas também olhei para coisas que eu não estava fazendo muito bem, né? Então, eu acabei juntando essas duas coisas, tanto a luz e a sombra, para tentar, assim, construir um jeito de pensar, ou, né, ampliar minha consciência e construir modelos. Eu gosto muito de modelos, você sabe disso, né? A gente tem vários modelos aqui na Crescimento que eu ajudei a pensar, que pudessem estar apoiando esses líderes a ter um pouco mais de um olhar mais humano para a liderança, né? Então, no fundo, é isso. Por isso o fator confiança, né? Acho que, como seres humanos, a nossa principal atividade é relacionamento. E sem confiança os relacionamentos se comprometem, a insegurança entra no jogo, o medo entra no jogo.
e o medo traz o cortisol para o jogo também, e isso tudo acaba causando muito do que a gente entende que esse líder tóxico causa no dia a dia, né? Então, o meu olhar é realmente para construir uma liderança mais humanizada, né? Mas eu costumo falar uma liderança mais gentificada, mas olhando inclusive para os momentos que eu não fui, né? Eu acho que talvez esses me motivem mais até do que o que eu fiz, né? Assim, do lado mais humano e positivo. Né? Mas o que eu não fiz é aquela coisa, né? O nosso cérebro tem uma atenção muito mais forte para aquilo que de alguma maneira não foi legal, né? Porque por algum motivo eu sei que eu poderia ter feito melhor. Então, acho que tudo isso também me motivou. Fabossi, estou feliz que você está trazendo isso, porque você está trazendo de um lugar bastante vulnerável, né? Que talvez está relacionado quando a gente pensa numa liderança mais humanizada, né? A gente trazer o real, quem nós somos, a nossa história, os acertos, os erros. Eu vejo que no passado, né, às vezes tinham muitos encontros com empresários falando dos acertos, e hoje a gente às vezes já tem encontros de empresários também falando dos erros. Então eu vou te cutucar nesse lugar para a gente aprender aqui junto. Quando você diz, né, que teve momentos que você viu que talvez errou, o que você acha que estava faltando naquela época para você, naquele momento? Eu acho que o principal é uma consciência que eu tenho hoje que eu não tinha na época, que é a consciência de que a liderança ela não existe para o líder. A liderança existe para as pessoas e pelas pessoas. Se a gente não tivesse gente à nossa volta, a liderança seria totalmente desnecessária. Então, naquela época, eu entendia que... Eu não entendia que a liderança existia para as pessoas, né? Na verdade, eu confundia o fato de ser gestor, de ser líder, para mim era... Então, eu tinha uma atenção muito mais forte para resultado, porque eu estava... de alguma maneira, mais focado em mim, porque quanto mais resultado eu entrego, de alguma maneira você tem uma visibilidade maior, uma projeção maior, e isso vai me fazer bem, né? E isso vai ser bom para mim. Mas o que as pessoas esperam de um líder é que, tudo bem, que todos nós queremos trabalhar para que a gente, de alguma maneira, possa impactar o resultado positivamente, impactar as empresas, as pessoas, o mundo de maneira positiva, inclusive o líder. Mas as pessoas, elas esperam que a liderança tenha esse olhar no sentido de o que eu posso fazer para que você, ao estar comigo, se torne uma versão melhor de você a cada dia, né? Então, é aquilo que eu costumo dizer, as pessoas estão com esse líder, né? Porque a gente fala de seguir um líder, dá aquela percepção de que o líder vai na frente e as pessoas vão seguindo o rastro do líder. Não é bem isso, né? Mas as pessoas, elas se conectam com a liderança, elas se engajam com essa liderança na esperança de que com esse líder ou essa líder consigam chegar em lugares melhores do que poderiam chegar sozinhas. Porque senão não faz muito sentido. Porque senão, cara, eu vou sozinho. E então, assim, naquela época eu não tinha essa consciência. Então, no meu ponto de vista, era um pouco mais de maturidade mesmo, sabe? Como a maioria dos líderes, eu era um diretor regional sem ter feito uma grande formação de liderança em algum momento. Talvez tinha feito um cursinho ali, de um dia, uma coisa ali, mas eu nunca tive uma grande formação. A minha formação foi muito mais pelo exemplo de líderes que eu tive a felicidade de ter e que me ensinaram bastante. Mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje e que eu passei a ter depois que eu deixei o mundo corporativo, né? Porque eu passei a me aprofundar muito mais, a estudar muito mais sobre isso também. Legal.
Legal, legal, muito bonito isso, né, de ouvir. Realmente, liderança tem a ver com o outro, essa relação, né, a construção da relação. E aí hoje, né, Fabossi, você tem trabalhado com muitos líderes, né, no Uhum. desenvolvimento de lideranças. Quais são algumas das capacidades que você costuma, né, levar e desenvolver com essas lideranças que você acha que são as fundamentais para que sejam líderes mais humanizados e menos tóxicos? Ah, é. Bom, eu vejo, acho que a principal, e eu vou agora legislar em causa própria, né, é a confiança, né? Uhum. Porque a confiança sempre foi vista como, não sempre, mas comumente é vista como um sentimento, como uma emoção, como um feeling, e eu me aprofundei para entender um pouco mais da confiança e tentei traduzi-la justamente com um olhar de competência, né? Então, hoje, quando a gente olha para, né, para as 4 dimensões da confiança, a gente consegue enxergar, cara, onde eu posso melhorar, né? Então, a confiança envolve vários pontos que eu acho que são, assim, alicerces para a liderança, né? Porque a liderança, eu acho que é difícil você falar, poxa, essas são as competências de liderança, porque às vezes algumas delas são necessárias em momentos específicos e outras em outros, algumas talvez em projetos específicos e outros em outros, mas um alicerce não dá para faltar, né? Porque senão nada que a gente constrói em cima vai perdurar ou vai se sustentar. Então eu vejo, assim, autoconhecimento é fundamental. E eu vejo, acho que você como, né, alguém que está todo dia também em contato com a liderança ou com lideranças, percebe, né, a dificuldade que os líderes têm de se conectar com o autoconhecimento, de buscar autoconhecimento, né? Então, tem uma questão aí, como é que eu posso dizer, cultural. Nós, ocidentais, não temos essa cultura de buscar olhar para dentro, a gente tem uma tendência mais de olhar para fora. Os orientais têm um sentido invertido. Então, para a gente, autoconhecimento é difícil. Mas é a base, né? Porque e é seguido da vulnerabilidade, né? Que é um outro tema que a gente sabe que complementa essa questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a gente conhecer um pouco mais a gente. Já a vulnerabilidade é a gente se reconhecer naquilo que a gente se conhece. Então, é difícil ser vulnerável se eu não me conheço, né? Então, eu acho que esses 2 pontos são essenciais, assim, a base para a gente começar a falar de liderança. Então, autoconhecimento e vulnerabilidade. E vulnerabilidade, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? E a gente tem aí a Brené Brown como a grande rainha desse negócio. Só que a gente foi meio que aculturado a vida toda, né, com o seguinte pensamento, cara, no mundo corporativo você não pode demonstrar vulnerabilidade, porque está associado a fraqueza e fragilidade. Então, o que eu vejo que acontece hoje com relação à vulnerabilidade é que existe uma consciência muito maior, mas entre a consciência e a prática tem uma distância muito grande, né? Então, porque não é só assim eu estar disposto a ser vulnerável, é uma questão de encontrar um lugar onde, assim, eu me sinta acolhido se eu for vulnerável, né? E isso é um ponto que ainda a gente está construindo, né? Que você até falou de segurança psicológica no início, é um ponto que as organizações ainda estão construindo, estão tomando mais consciência. Então, esses 2 pontos, autoconhecimento e vulnerabilidade, para mim são a base, né? Eu acho que pelas nossas pesquisas, né, pelo raio-x da liderança que a gente fez aqui na Crescimento, o que a gente percebe é que a grande maioria dos líderes, acho que é uma das notas mais altas, se não a mais alta, é que os nossos líderes são pessoas em quem a gente pode confiar, né? É que esse olhar, ele olha para a honestidade, integridade, transparência, ética, e isso é muito bom, mas não é tudo, né? Porque a gente precisa ampliar isso. Então, esse lado eu vejo que é uma coisa que está bem tranquila.
Mas aí a gente vai para um lado mais de relacionamento, né? Então, eu vejo que uma das coisas que também eu trabalho bastante, busco trabalhar bastante com os líderes, é essa questão do interesse genuíno pelas pessoas. O como demonstrar interesse genuíno pelas pessoas e se efetivamente você se interessa genuinamente pelas pessoas. Porque se eu sou líder de gente, né, a premissa é que eu goste de gente, ou aprenda a gostar de gente. E eu aprendi uma coisa muito interessante, porque a gente fala muito sobre empatia, que é uma competência extremamente importante na liderança. Só que a empatia, ela não realiza. A empatia, ela se compadece, ela se conecta, ela se identifica com a pessoa, ou me ajuda a me identificar com a pessoa. Mas a gente precisa de algo que faça com que essa empatia se torne uma ação, se torne algo que faça alguma coisa pela pessoa, né? Então, por isso que eu costumo dizer que interesse genuíno é a empatia mais compaixão, né? E aí tem sempre um olhar meio enviesado, meio torto, às vezes, quando eu falo de compaixão. Porque, assim, uma compaixão no mundo corporativo, né? É como falar de amor no mundo corporativo, e eu falo disso, né? E muita gente, né, que está conectado com isso que eu estou falando. E eu sempre digo, cara, não é o amor-sentimento que eu estou falando, é o amor-atitude. Porque se a gente fosse deixar levar pelo sentimento, a gente vai ser traído por ele. Porque eu vou fazer aquilo que as pessoas... Eu vou fazer bem para as pessoas que eu amo e nem tanto para as pessoas que não. Mas o interesse genuíno que envolve essa questão do amor também, mas é isso, não é só ter empatia. Por exemplo, olhar para a pessoa ou perceber que alguém está passando por alguma necessidade ou por algum problema, por alguma situação, já que a gente não entra da porta para dentro da empresa e deixa expectativas, frustrações, problemas, situações pessoais por lá de fora, a gente traz tudo isso junto. Então, às vezes a gente percebe isso, o líder percebe isso, tá? O que você vai fazer com isso? Porque se você só perceber, se você só, poxa, que pena, sabe? Poxa, que chato, me compadeço de você, sabe? Não gostaria de estar no teu lugar, sabe? Poxa, legal, mas o que eu vou fazer por você? Né? Eu tenho um exemplo que para mim foi... Tenho dois, na verdade, não sei se eu consigo trazer os dois, mas eu lembro de um team building que eu fiz no Rio de Janeiro, e a diretora da área, junto com os gerentes que estavam ali, uma das gerentes, quando a gente estava falando sobre isso, falou, olha, o meu marido foi internado, uma situação gravíssima, à noite. Naquele mesmo dia à noite, a Roberta me ligou, que era a diretora, falou, olha, precisar qualquer coisa, conta com a gente, fica tranquila, cuida do seu marido, que a gente cuida das coisas aqui. Já me confortou o coração. Mas não foi suficiente, porque no dia seguinte, ela apareceu no hospital, sem avisar. Ele estava na UTI, eu estava ali na sala da UTI, ela apareceu lá com a mochilinha dela, o computador dela, e falou, eu vou arrumar um cantinho aqui no hospital para ficar durante o dia, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Eu tenho um montão de coisa para fazer aqui, mas estou por perto. Cara, interesse genuíno. Né? Uma outra empresa que eu, há pouco tempo agora, fui fazer um trabalho lá e a pessoa com quem eu estava me relacionando de RH entrou na empresa no meio da pandemia, bem no auge da pandemia. Nem entrou, né, porque ela estava trabalhando remoto, né? E aí o marido dela pegou também Covid, foi internado, ficou naquela situação que a gente já sabe, muitas pessoas ficaram. Ela com uma filha pequena de 7 anos, 7 dias de empresa, tinha acabado de entrar. Ela falou, o que eu faço da vida agora? Porque eu preciso de emprego, tenho uma filha pequena, meu marido está internado, para onde eu vou? A diretora de RH, quando soube da situação, no dia seguinte ligou para ela e falou, você cuida da sua filha, cuida do seu marido, a gente está torcendo aqui para que dê tudo certo, para que as coisas aconteçam, e o que você precisar da gente, que a gente puder ajudar, conta com a gente. Deixa que a gente toca as coisas aqui, eu sei que você está preocupada porque você é recém-chegada, isso não vai afetar em nada, né, a sua continuidade aqui na empresa. Fica tranquila.
Quando tiver tudo certo, você volta e a gente continua. Então, eu acho que essa talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente vê no mundo corporativo hoje, que é esse olhar para o humano, né? Olhar para a pessoa, para o ser humano. Eu costumo dizer que tem gente atrás do crachá, né? Então, essa é outra competência. Te ouvindo, né, faz eu imaginar que talvez ao longo da história, né, por exemplo, dessas duas pessoas, são esses os eventos que elas vão lembrar, né? Talvez não é a meta que foi batida, o projeto que foi alcançado, mas talvez isso é o que fique, né, para essas pessoas. E se a gente imaginar, né, o trabalho, ele tem um lugar muito importante na nossa vida, né? Talvez a maior parte das nossas horas acordados estamos ali nesse trabalho, né? E como é esse ambiente, o que ele me gera de emoções, né? E aí foi muito interessante na sua fala, algumas vezes você já trouxe a palavra da segurança psicológica. Então, imaginando, né, essa liderança tóxica ou a não tóxica, né, que possa construir esse ambiente, eu queria que você falasse um pouco mais. O que é essa segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho? Legal. Basicamente, né? Basicamente, o que a Amy Edmondson traz, que é a grande mentora desse tema, segurança psicológica, é que a segurança psicológica, primeiro, ela é um tema de equipes, né? O líder, a liderança tem um papel fundamental na construção desse negócio, mas é um tema de equipe. E eu fico pensando, né, nessa questão, porque a gente, naturalmente, a gente tem um olhar muito forte para o indivíduo. O indivíduo é um foco muito forte da organização, do RH, dos treinamentos, né? Então, a gente trabalha o indivíduo. E a gente trabalha a cultura, que é um dos temas mais fortes nas organizações hoje. Só que, muitas vezes, a gente não dá a atenção que a gente dá para esses dois polos, vamos dizer assim, que é o indivíduo e a cultura, para as equipes. E a mágica acontece nas equipes. Não é uma pessoa que vai fazer a coisa acontecer, não é, por mais capacitado, por mais diferenciado ou diferenciada que seja essa pessoa, ela não vai construir nada sozinha, não vai ter nenhum resultado sozinho. Então a gente, só de ter um tema tão poderoso olhando para as equipes, já é uma coisa diferenciada, né? Que traz uma consciência maior. Cara, a gente precisa aprender a trabalhar melhor em equipe, porque as estatísticas mostram aí, né, que hoje a gente colabora o dobro do que a gente colaborava há 20 anos atrás em termos de trabalho, ou seja, os trabalhos que a gente produz hoje, eles são muito mais colaborativos do que eram há 20 anos atrás, e vai continuar sendo assim, né? Então, a segurança psicológica primeiro tem esse olhar para a equipe, o que eu acho que é um ponto muito importante. E então, uma coisa que a Amy Edmondson chama de crença compartilhada. Por quê? Porque é a crença das pessoas daquela equipe, né? Então, não é uma crença de um ou de outro só. Uma crença compartilhada de que nesse lugar onde eu estou, onde eu trabalho, onde eu passo a maior parte do meu tempo produtivo, né, que a gente costuma dizer, né? Não que o sono não seja produtivo, ele é, mas acordado, vamos dizer assim. Nesse lugar, eu posso ser eu mesmo. Eu posso ser quem eu sou, eu não preciso vestir um personagem, eu posso me expressar com liberdade. Eu não preciso torcer para um determinado time para ser aceito, eu não preciso gostar de uma determinada coisa para ser aceito, eu não preciso me vestir de uma determinada maneira, eu não preciso esconder minhas tatuagens, eu não preciso ser quem eu não sou para agradar as pessoas. Aqui nesse lugar, eu sou aceito, sou incluído e incluída do jeito que eu sou, como eu sou. E porque aqui as pessoas não incluem por merecimento. Aqui as pessoas incluem porque somos seres humanos. Então, essa é a primeira consciência. A segunda é que, nesse lugar, eu tenho a liberdade de correr alguns riscos interpessoais, né, que pode ser errar, falar sobre o meu erro, pedir ajuda, dizer não sei, riscos interpessoais, dar um feedback, né? Pensar para responder, tudo isso é um risco interpessoal. Nesse lugar eu posso correr esse risco interpessoal
porque eu sei que não vai haver punição social. E essa é uma outra expressão nova, né? Punição social, que cara, é uma cara feia, uma exclusão, uma brincadeira fora de hora, uma piadinha que de alguma maneira ofende, né? Uma microagressão. Então, tudo isso é uma punição social. Então, nesse lugar eu sei que eu posso, além de ser eu mesmo, eu posso dar minha opinião, posso correr riscos interpessoais, posso falar o que eu penso com respeito, eu posso dar feedback, pedir ajuda, sem medo desse tipo de punição social, que para nós é muito mais contundente do que uma punição formal, por exemplo. Né? Então, uma punição social para nós, seres humanos sociais, né? Essa punição é muito maior. E o terceiro ponto é um lugar onde a vulnerabilidade é recompensada. Então, tem um longo caminho para a gente nessa direção. Né? Então, por que é um negócio de equipe? Porque aquilo que a gente falou, inclusive da vulnerabilidade, óbvio, eu entendo sobre vulnerabilidade no sentido, eu entendo que é importante, né, trazer a vulnerabilidade para as relações, para as minhas relações. Mas eu preciso encontrar um acolhimento do outro lado. Porque se eu trouxer uma vulnerabilidade qualquer e do outro lado eu vier uma punição social, cara, eu não quero trazer mais. Então, você vê que é a base da construção de um ambiente mais consciente sobre aquilo que a gente já falou, que tem gente atrás do crachá. Um ambiente mais consciente de que a gente precisa de gente para ser gente. Né? Perfeito, muito legal. Então é isso. Legal, muito legal. Agora a gente vai para uma parte bem especial aqui, hein, que chama Manda Caso. Manda Cases. Então, pessoal, acompanha aí nossas redes, a gente vem pedindo vários casos reais para que a gente possa aqui junto com o especialista ir ajudando, orientando, retornando. Então, chegaram os casos aqui, hein, Fabossi? Vamos ver o que você diria aqui para essas situações. Manda caso, manda caso. Vejo as pessoas cada vez mais se sentindo esgotadas emocionalmente. E os índices de afastamento ou turnover, né, por burnout até, ou outros transtornos mentais, vêm aumentando. Fala um pouco sobre isso, Fabossi. Eu acho que isso aí tem alguns lados, né? Eu acho que tem um lado da liderança tóxica, que a gente já está falando aqui, e a gente ter essa consciência de que a liderança tóxica não é um adjetivo metafórico, né? A gente fala, a liderança tóxica é uma metáfora. Não. É literal, porque o líder tóxico, a liderança tóxica, ela produz, né, toxina nas pessoas, ela produz cortisol em excesso. O cortisol é muito sadio no sentido de que nos deixa alerta. Mas você imagina a pessoa passar todo o tempo no trabalho alerta, todo o tempo no trabalho, né, com medo. Então, isso é um dos fatores. Então, pode partir da liderança e parte da liderança? Sem dúvida. Esse é um dos fatores. Então, se você que está ouvindo aqui é líder, né, está vendo a gente aqui é líder, pensa aí o quanto você pode estar sendo um fator tóxico, né, uma liderança tóxica que leva as pessoas a um excesso de cortisol. E isso, em excesso, vai gerar todos esses problemas de saúde mental que a gente tem visto por aí. Eu acho que o outro ponto é o próprio trabalho híbrido, vamos dizer assim. Né? Que, apesar da gente já estar aí com 2 a 3 anos praticando isso, muita gente ainda não conseguiu se encontrar nesse lugar de colocar limites, de separar um pouco do tempo para o trabalho e para a sua vida pessoal, estendendo muito a jornada, né? De alguma maneira não tendo muita colaboração também da liderança, no sentido de que, cara, esses são os resultados que você espera, estão aqui, né? E em contrapartida, com aquela coisa do fear of missing out, né? O medo, cara, eu não tô lá, será que o meu líder tá me considerando ou não tá? Então eu quero mostrar mais, eu quero fazer mais, E isso acaba, obviamente, trazendo para a pessoa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio
acaba, de alguma maneira, pegando forte aí na questão da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental e espiritual, ou seja, nas 4 dimensões, e trazendo para as pessoas um estado emocional, no geral, negativo. E isso leva as pessoas a esse estado também. E eu acho que a própria falta de autocuidado, né? Ontem mesmo eu tive um evento que eu estava falando com, sei lá, 35 líderes, mas, cara, não tem autocuidado, assim, no geral, sabe? É um olhar tão forte para o resultado, um olhar tão forte para fazer as coisas acontecerem, que o cuidado com a saúde, o cuidado com as emoções, o cuidado com a saúde integral, ela fica em segundo plano. Então, acho que esse também é um ponto muito importante. Líderes podem ter, assim, responsabilidade, tem, tanto que a gente viu aquela estatística de 70% lá, né? Sim. Peso nisso. Mas não só. Inclusive, né, te ouvindo, eu vejo isso, essa questão, né, da saúde mental. Acho que tem uma parte que é o indivíduo, né, se olhar, se perceber. Tem uma parte da liderança e uma também da organização, né, das práticas, das políticas da organização. Então, é amplo, né, esse olhar. Mas isso já nos leva ao segundo caso aqui. Olha que interessante, né? Manda a pessoa caso. escreveu o seguinte: minha liderança não atua proativamente para melhorar a saúde mental e delega essa função para o RH. E aí, o que você diria sobre isso? Eu diria que essa liderança é muito tóxica, né? Porque, cara, o líder é o principal responsável pelas pessoas na organização. RH é quem cria as políticas, é quem traz as ferramentas, é quem, de alguma maneira, conecta tudo isso com a cultura da organização, com a estratégia da organização, mas não é o RH que executa o trabalho, né? A gente que trabalha mais com líderes no dia a dia, a gente pode perceber isso, né? Quantos business partners, muitas vezes que estão acompanhando o treinamento, que estão com a gente lá, trazem esses casos, né? Olha, puxa, o líder veio pedir para eu dar um feedback para a pessoa da equipe dele, né? Isso quando não chega alguém que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, que falou, olha, o líder pediu para eu demitir a pessoa da equipe dele. Cara, isso é impensável hoje. Por quê? Porque a liderança pressupõe proximidade, cara. Se eu não construo essa proximidade, eu costumo dizer até nessa questão aí do mundo híbrido, né? Porque alguns líderes falam, mas não estou mais perto das pessoas, né? E a gente fala, não, estar perto é geografia, estar próximo é escolha. Então, se o líder não constrói essa proximidade com as pessoas, essa confiança com as pessoas, desculpa, não vai conseguir liderar. E certamente ele vai agir dessa maneira porque ele não está liderando, ele está gerenciando as coisas, está fazendo a gestão do resultado, a gestão das metas, a gestão dos recursos, mas infelizmente não está liderando. As pessoas não, e é muito isso, né? Acho que o RH tem um grande papel ali no desenho de políticas, de práticas, de processos, mas a execução é da liderança lá na ponta, né? Às vezes a gente até tem programas muito ricos, maravilhosos, mas se essa liderança não faz isso acontecer, rodar lá na ponta, vai ter problemas, né? Então é isso mesmo. Último aqui. Vamos lá. Não, eu só ia completar que quando você estava falando aí, me veio uma coisa que é muito importante, é que eu tenho certeza que aqui grandes líderes, né, das organizações, de grandes organizações, estão vendo a gente, ouvindo a gente aqui, e é muito importante que você também, se você é líder de líderes, que você perceba o quanto você está incentivando esses líderes para um lado ou para o outro, né? Porque se esses líderes que agem dessa maneira, de alguma maneira são reconhecidos dentro da organização, isso é um sinal que a organização está dando que tudo bem agir dessa maneira. As organizações também precisam se organizar, não só como RH, mas como liderança, para, de alguma maneira, trabalhar para que isso não aconteça. Porque tem líderes que agem assim e são premiados por isso. Não por isso, mas continuam sendo premiados, porque entregam bons resultados.
Só que é aquela coisa que a gente já sabe, né? Alta performance não tem a ver só com resultado. Alta performance tem a ver com clima também, né? E esse clima tem a ver com conexões significativas, tem a ver com bem-estar, tem a ver com felicidade. Então, se a gente entrega resultado sem bem-estar, sem felicidade e, né, sem conexões significativas, isso significa que esses resultados não são sustentáveis e a gente está deixando um montão de mortos e feridos no meio do caminho. É bem isso, né? Às vezes as pessoas falam, né? O foco devia estar nas pessoas ou nos resultados. Eu digo que sempre uma empresa, ela sobrevive sim por causa do resultado, mas é a pessoa que leva isso, né? Então, olhando para as pessoas, a gente chega lá. Último caso aqui, hein? Manda Se bala. pararmos para ver a realidade, a liderança não é capaz de perceber o estado emocional das pessoas do time e ter empatia pelo momento de vida de cada um, né? Então, o que você diria para uma liderança para ela poder, sim, exercitar isso de uma forma diferente? Legal. Eu acho que a pergunta já traz aí um certo pressuposto, que a liderança não é capaz. Talvez a liderança não esteja fazendo, mas eu acho que todos nós somos capazes de alguma maneira, nos conectarmos com as pessoas e temos uma visão maior sobre as emoções e aquilo que de alguma maneira a pessoa está sentindo, ou está de alguma maneira trazendo naquela conversa. A questão é que na correria do dia a dia isso não tem sido priorizado na maioria das vezes, né? Então volto a uma coisa que eu sempre digo, não dá para liderar sem colocar gente na agenda. Então, aí você que está ouvindo a gente aqui, que está vendo a gente aqui, cara, se você é líder, olha para a sua agenda e vê se tem gente, porque se não tiver gente, desculpa, vai ser muito difícil você liderar e chegar, né, nesse contexto que a gente está conversando aqui hoje, evitando a liderança tóxica. Porque colocar gente na agenda significa justamente isso, cara, conhecer a história das pessoas. Conhecer o dia a dia das pessoas, entender qual é o contexto daquela pessoa fora do trabalho também, entender como é que a liderança, que é o principal meio de comunicação da organização para as pessoas e é o principal contato das pessoas que representa a organização para as pessoas, como é que esse líder pode, representando a organização, em nome da organização, tornar a vida daquela pessoa uma vida que talvez faça mais sentido, né? Então, buscando um propósito, entendendo de alguma maneira como é que você pode facilitar a vida dele, como é que você pode contribuir para que ele faça melhor o que ele já faz, tenha mais tranquilidade para fazer o trabalho que ele faz hoje. Mas para que isso aconteça, para que eu entenda os problemas das pessoas, para que eu entenda as emoções das pessoas, e talvez eu não entenda, mas se eu perguntar, as pessoas vão me falar. Mas a questão é parar para conversar sobre esse isso. Movimento, legal. E a gente, sim, no dia a dia, o que eu percebo é o que afasta os líderes disso é essa coisa de não colocar gente na agenda. Mas se você vê o raio-x da liderança que a gente percebe nitidamente uma tendência maior das mulheres fazerem isso acontecer, né? Do mundo feminino fazer isso acontecer na liderança. Agora, para a gente fechar, olhando agora em crescimento. É o nosso grande bloco aqui. Tá. O que você diria que é, assim, a parte mais fundamental, quem estiver aí nos assistindo e ouvindo, deve levar deste episódio? Acho que o primeiro ponto é aquele que a gente falou lá no início, de que você, como líder, não existe. No papel de líder, você não existe para você. Você existe para as pessoas e pelas pessoas. Então, a partir dessa consciência, eu acho que fica mais fácil pensar no seu papel. Se você existe como líder para as pessoas e pelas pessoas, então a pergunta que fica é o quanto você está se dedicando a essas pessoas, como a Vê falou, que são elas que trazem o melhor resultado. Então, acho que é o primeiro ponto, ter essa consciência. A liderança existe para as pessoas e pelas pessoas. Acho que a segunda coisa é,
Você pode dominar todas as técnicas, todas as ferramentas de liderança do mundo. Você pode fazer os melhores cursos de liderança do mundo, inclusive na Crescimento, que está entre os melhores cursos de liderança do mundo. Mas se você antes não construir uma relação verdadeira e de confiança com as pessoas, nenhuma dessas ferramentas vão funcionar, nenhuma dessas técnicas vão funcionar. Porque liderança pressupõe relacionamento, e bons relacionamentos pressupõem confiança. Então, desenvolva confiança, construa, reforce as relações de confiança. E o terceiro ponto, eu acho que é muito do que a gente conversou aqui, é junto com a sua equipe. Conversem e se perguntem o que nós precisamos fazer juntos para construir aqui um ambiente de segurança psicológica, para que a gente possa ser quem a gente é, para que a gente possa ser vulnerável, para que a gente possa criar bons conflitos, conflitos produtivos, não confrontos, e que a gente possa juntos ter mais prazer de trabalhar, né? E ter mais felicidade, ter mais bem-estar e, ao mesmo tempo, ter mais resultado. Eu acho que esse é os 3 pontos que eu destacaria aqui. Perfeito. Então, antes de eu encerrar, alguma palavra final, alguma mensagem final para o pessoal? Eu acho que eu mandei agora, mas a minha mensagem, assim, algo que está no meu coração agora é gratidão mesmo por vocês, por todos que estão aqui, que vocês não estão vendo aqui, estão produzindo esse podcast. Para você, tá? Sinalzinho da Bruna lá de coraçãozinho. Para você que está aí ouvindo e vendo a gente, e para você ver, porque você é uma pessoa muito especial para mim, para minha família, né? A gente se vê pouco enquanto família, mas a gente tem um carinho muito grande por você, a Rô também. Então, tá aqui com você, gravando esse podcast, que não é uma coisa que eu faço sempre, você também não, né? Então, é muito, muito gratificante. Então, gratidão é a mensagem final para todo mundo. Muito legal. Fabossi, obrigada pela sua presença. Eu vou dizer que o meu principal insight nesse bate-papo foi: coloca a gente na agenda, né? Eu acho que vale para a liderança, vale para a nossa vida pessoal também. Eu te apresentei lá no começo falando que você é um grande marido, um grande pai, né? Um grande avô, porque você põe sua família também na sua agenda. Uhum. Talvez é lá o lugar onde você se nutre, né, de amor, para que depois você transborde isso quando você vai, né, desenvolver líderes, vai para a sala de aula. Então é muito legal, né, também colocar essas pessoas que a gente ama na nossa agenda. Muito bom tê-lo aqui, Obrigado, viu? Gratidão por esse tempo. Pessoal, agradeço também, vocês estão aí ouvindo a gente, vendo a gente, muito bom. Espero que tenham tido bons insights e sempre estejam aqui com a gente, vai ter muito conteúdo rolando. Nos acompanhem nas redes sociais, estamos em todas elas, YouTube, vai lá, né? Dá um like, acompanha e talvez você conheça alguém que possa também aproveitar muito desse conteúdo. Se você conhece, transmite, ajuda a gente aí a divulgar para que a gente construa aí organizações mais sustentáveis, mais humanas, um lugar que a gente queira estar, tá bom, gente? Obrigada aí, valeu, até a próxima. Entre nós, pode.